Estamos juntos no nosso canal que traz palavras de bênção para você, para a sua família. E neste mês de maio, como temos feito, temos colocado algumas mensagens falando da família, porque o mês de maio, ele é um mês onde dedicamos mais ainda às famílias. E hoje eu quero estar lendo em Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao 21. E depois pensando junto com você que nos assiste sobre um tema que eu dei como título Passos que preciso para restaurar minha família. O texto de Gênesis 21, de 8 a 21, diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: Manda embora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando um pão e um cantil cheio d'água, deu a Agar, pondo-o sobre os ombros dela. Entregou-lhe também o menino e mandou embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: Não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Olhando para esse texto, essa história relatada na Bíblia de um conflito entre duas famílias, eu quero pensar: que passos eu preciso para restaurar minha família? Será que minha família precisa de restauração? O que está errado em minha família? Talvez você possa estar fazendo essa pergunta, mas a Bíblia, ela tem respostas. E uma das respostas, aliás, duas respostas que a Bíblia nos dá, diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. E a rocha aqui está se referindo a Jesus. Em um segundo texto diz assim: Toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, com as mãos a derruba. Provérbios 14, versículo 1. Esses dois versículos
mas o texto que eu li de Gênesis mostra, nos ensina que precisamos edificar a nossa família sobre a rocha que é Jesus. Muitas vezes levamos tempo construindo nossas famílias e por um momento parece que tudo desmorona diante dos nossos olhos. Por isso é que precisamos edificar, lembrando que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. Um outro texto vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas firme está para sempre. Salmo 125, versículo 1. Foi isso que aconteceu com Agar. Como escrava, não tinha família. Sara resolveu recebê-la como membro da família. Agora Agar tinha casa, teve um filho chamado Ismael. Embora tudo parecesse agradável para ela, mas não era esse o plano de Deus, porque um dia Sara mandou Agar embora com seu filho, apenas com um pouco de água e pão. Quando Agar se viu no deserto e, tendo acabado o pão e a água, pensou que sua família tinha sido desmoronada, tinha sido destruída, porque agora ela estava desesperada, faminta, perdida no deserto. Mas Deus tinha um plano, e é na sua infinita misericórdia para restaurar aquele lar. Pensando nessas duas famílias, vamos aprender com elas como Deus pode restaurar a minha família, a sua família, a nossa família. O primeiro passo é que eu não devo seguir a visão do homem. Olha o que diz o versículo 11. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Aos olhos de Sara, tudo estava bem para ela, que agora tinha seu filho já desmamado e não precisaria mais da escrava. Porque o versículo 8 diz isso: o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque se desmamou. Em momentos de prosperidade, precisamos ter cuidado e vigilância para não prejudicar os outros. Aos olhos de Agar, seu futuro estava no fim e não teria mais condição de sobrevivência. Mesmo assim, aceitou a situação e não quis prejudicar ninguém, como Sara fez com ela. Para restaurar nossas famílias, não podemos confiar nos planos do homem, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Jeremias 17, versículo 5. Ou seja, o primeiro passo que aprendemos com essas duas famílias é não seguir a visão do homem. É esperar os planos de Deus serem cumpridos. Porque aqui Sara tomou uma decisão. Abraão se deixou levar e aceitou aquela situação. Tomar a decisão humana entre eles, sem ouvir a Deus. Muitas vezes nós e nossos familiares cometemos erros e estragos ainda maiores quando tentamos consertar algo dentro da nossa família pela nossa própria vontade ou pela nossa intuição. Então, quando tudo estiver errado, a orientação é: pare tudo, não continue o erro, deixe Deus agir. Porque olha o que o texto vai nos dizer:
Porém, Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo que ela diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Versículo 12. Ou seja, porém, Deus diz. E quando Deus intervém, as coisas acontecem de uma forma milagrosa, de uma forma correta. Mas o segundo passo dentro dessa situação é buscar a visão de Deus. O versículo 12 e 13, como eu já li, diz que Deus disse a Abraão: não considere isso desagradável, mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Embora para todos, inclusive para Abraão, que tinha uma visão espiritual, naquele momento tudo estava errado. Mas Deus interviu e, através da misericórdia, resolveu aquela situação. Por quê? Porque Abraão buscou a visão de Deus. Ouviu o que Deus havia falado. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Naquele momento, Sara estava cega pelo rancor e vingança. Abraão estava cego de dó e remorso. Agar cegou-se de tristeza, mas Deus estava vendo tudo. A solução então foi o quê? Agar clamar a Deus, levantar a voz e chorar. E foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 16. Com isso, aprendemos que precisamos chorar, clamar, buscar, mas não a solução do homem, mas sim a solução através da visão vinda de Deus. Tanto é que Deus ouviu a oração de Agar, enviou um anjo, mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está. Versículo 17. Nos momentos mais difíceis na vida de uma família, diante dos problemas, diante dos dissabores, nunca tente resolver por si próprio. Busque a visão de Deus. E aí entramos no terceiro passo. Abra os olhos e veja o impossível. E Deus abriu os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Versículo 19. Se Deus tivesse feito brotar ali um poço d'água, a Bíblia revelaria. Mas o que a gente aprende é que o poço já estava ali. Mas Agar, no primeiro momento, estava tão angustiada que ela não conseguia ver. E quando ela abriu os olhos para ver o impossível, ela se levantou, bebeu água, refrigerou seu corpo, sua alma, pegou água, deu para o seu filho e resolveu o problema. Quando Agar olhou ao redor e viu direito aquele local, não era bem um deserto. Havia água, e ter água no deserto representa uma riqueza. Ela construiu ali uma casa, cuidou do poço, tanto é que o texto diz o seguinte: ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 12. Deus estava com um menino que cresceu e se tornou flecheiro morando no deserto. Versículo 20. Abri os olhos para o impossível. De agora em diante, Agar tinha uma família,
tinha um lugar e tinha Deus cuidando dela. Por quê? Porque ela olhou para o impossível. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Versículo 21. Ele constituiu família, ele conseguiu reconstruir o lar, porque a promessa de Deus se cumpriu. Então, voltando ao nosso tema inicial, passos que eu preciso para restaurar minha família. Eu não posso seguir a visão do homem, porque quando eu sigo a visão do homem, com certeza tudo dará errado. Então, o que eu devo fazer? Eu preciso buscar a visão de Deus, porque a visão de Deus é a melhor para mim, para a minha família, para a restauração dos problemas. E isso só vai acontecer quando eu abrir os olhos para o impossível. Levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Versículo 18. Agar se ergueu, levantou, pegou seu filho, e as coisas aconteceram como Deus havia dito. Quem você precisa levantar em sua família? A família precisa estar de pé na presença de Deus. Muitos casamentos estão desmoronando porque o homem ou a mulher resolve os problemas aos olhos humanos. Não vigiam na presença de Deus. Não busca a visão de Deus. Não busca o impossível. Deixa-se levar por qualquer situação inesperada. Os pais precisam estar de olhos abertos para edificar seus filhos na presença de Deus. Não conduza seus sonhos familiares pelo que as pessoas dizem, mas pelo que Deus diz para você. Mas para isso você precisa olhar para Jesus, aceitar a visão de Deus, olhar com o olhar do impossível de Deus. Você tem visto o futuro da sua família de que maneira? Pelo olhar humano ou pelo olhar de Deus? Deixe Deus abrir os seus olhos do impossível para você levantar, reerguer, reestruturar sua família. Porque estes são os passos que eu e você precisamos para restaurar nossas famílias e andar de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso seguir a visão do mundo, a visão do que falam, porque a família tem que ser assim. Estão querendo mudar o conceito de Deus para o conceito humano. A família tem que ser assim. Pai tem que viver assim. Mãe tem que viver assim. Filhos têm que viver assim. Cuidado, porque quando deixamos-nos levar pela visão do homem, nossa família se desmorona. Busque a visão de Deus. E como que você e eu podemos buscar a visão de Deus? Tendo uma vida de compromisso com Deus, tendo uma vida de arrependimento de pecado, tendo uma vida de oração, tendo uma vida centrada na palavra de Deus. É lá na palavra de Deus que eu vou buscar a orientação dele para minha família. É fazer o que fazíamos no passado e perdemos essa essência, o culto doméstico. O que é o culto doméstico para você que nos ouve e talvez não conheça essa linguagem cristã? É você reunir sua família no momento oportuno, ler a Bíblia, orar. Isso é buscar a visão de Deus.
Isso é abrir os olhos para ver o impossível de que Deus pode fazer com você, com a sua família. Que neste mês de maio, como temos colocado aqui mensagens sobre a família, que esta mensagem também possa edificar a sua vida, possa abençoar sua família, possa orientar, ajudar, através da Bíblia, não das minhas palavras, mas através da palavra de Deus, passos que você precisa para restaurar sua família. O recado está aí. A receita bíblica está aí. Agora depende de você. Depende de você com a sua família. Deixar que Deus restaure você. Assim como ele fez com Agar. Assim como aconteceu com aquelas duas famílias, que no primeiro momento entraram em conflito. Mas a hora que buscaram de Deus a solução, ela veio e as famílias foram restauradas. Obrigado pela sua participação, pela sua presença sempre comigo aqui aos domingos ou no dia que você assiste essa mensagem. Que Deus possa continuar te abençoando. E como eu sempre digo aqui, através das redes sociais, você pode me procurar, através dos contatos que ficam gravados nas redes sociais, e eu posso lhe ajudar a aprender mais da palavra de Deus. Posso te ajudar naquilo que Deus colocar no meu coração para ajudar você e sua família. Que Deus abençoe você.